No episódio anterior de Logando 10 mil anos do futuro, nosso garoto simplesmente obliterou o líder dos piratas espaciais e ainda roubou a nave deles como recompensa. Mas, antes de aproveitar a vitória, outro grupo apareceu e a primeira coisa que eles fizeram foram explodir a nave que Lucian tinha acabado de conquistar. O homem chamado Far imediatamente assumiu que Lucian era apenas mais um membro da tripulação pirata. Por isso, ignorou completamente o olhar assassino vindo na direção dele. Afinal, o nível de poder de Lucian registrado na máscara ainda estava na casa das centenas. Mas, no instante que nosso garoto avançou na direção dele, Far ergueu uma sobrancelha. Então, comentou casualmente: passar de 1000 pontos de combate ainda no nível 9 não é ruim. E completou: não é à toa que recrutaram você. Porém, aquela curiosidade leve desapareceu muito rápido, porque conforme Lucian se aproximava, o número no scan começou a subir sem parar. 10 mil, 20 mil, 50 mil. Far ergueu os olhos em choque enquanto observava o valor explodir. Então, ultrapassou 90 mil. E nesse instante, o scanner simplesmente não suportou. A máscara de Far literalmente rachou e explodiu devido à pressão absurda da leitura. O homem ficou completamente atordoado. A máquina havia parado de funcionar. O poder de combate de Lucian tinha ultrapassado qualquer capacidade da medição. E, o mais absurdo de tudo, ele ainda era apenas nível 9. Mas, antes mesmo que Far pudesse processar aquilo, Lucian já estava na sua frente. Então, veio o golpe. Nosso garoto combinou seu soco com a técnica do punho das 5 estações. Então Lucian declarou friamente: já que você destruiu minha nave, vai ter que pagar por isso agora. No instante seguinte, um punho monstruoso atravessou o espaço na direção de Far. Reagindo instantaneamente, o executivo puxou sua espada e golpeou com força total. E uma explosão gigantesca aconteceu no espaço. A colisão criou uma onda de choque gigantesca que rasgou o espaço ao redor. Far ficou chocado. Ele não estava esperando precisar usar força total para bloquear um golpe só. Enquanto cerrava os dentes, começou a amaldiçoar Lucian furiosamente. Na cabeça dele, nosso garoto era apenas mais um maldito pirata espacial. As veias saltaram em sua testa enquanto ele rugia de ódio. Então, ergueu uma das mãos e começou a puxar asteroide próximo diretamente na direção de Lucian. Logo depois, arremessou tudo contra nosso garoto como se fossem mísseis gigantescos. E outra explosão monstruosa aconteceu. Aquela explosão foi realmente monstruosa, abalando os outros membros que estavam ali. E Lucian acabou sendo lançado para trás pela força do impacto. Ao estabilizar o corpo, nosso garoto respirou fundo e olhou para as próprias mãos. A carne havia sido rasgada. Naquele momento, ele finalmente percebeu: Far era realmente de nível 11. E ele estava muito acima dos piratas fracos que ele havia esmagado anteriormente. Na verdade, Lucian concluiu que aquele talvez fosse o oponente mais forte que ele já enfrentou até agora. Mesmo assim, pouco importava se o cara era nível 11 ou não, porque destruir as coisas de outras pessoas tinha consequências. E Lucian declarou novamente: você vai me compensar por isso. Logo após dizer aquilo, nosso garoto entrou na forma de Deus marcial. E outra onda massiva de energia explodiu de seu corpo. Uma aura dourada monstruosa explodiu ao redor de seu corpo. Far ficou completamente incrédulo diante da pressão liberada por aquele simples guerreiro de nível 9. Mas então, ele finalmente entendeu. Lucian era uma forma de vida extraordinária. Na mesma hora, Far ficou tenso, porque Lucian avançou novamente. Com um olhar frio, Far amaldiçoou ele mais uma vez, enquanto segurava sua espada longa com suas duas mãos. Então, desferiu um corte com força máxima. A onda de choque volta a rasgar o espaço. E, exatamente naquele instante, um pequeno portal espacial surgiu próximo dali. Uma nave apareceu. Lanchinha finalmente havia chegado. Ao sair da nave, ele soltou um suspiro de alívio e comentou: depois de correr tanto, chegamos bem na hora. Então, ele se virou para o seu amigo e declarou: eu vou conseguir uma nave de nível 11, nem que precise cobrar todos os favores do universo. Mas antes que pudesse relaxar, os dois perceberam algo estranho. O executivo do setor deles ainda não havia chegado. No lugar deles, quem estava presente era o executivo do setor 1. Acreditando que Lucian estivesse seguro, a nave deles avançou rapidamente na direção da Terra. E assim que viram o emblema da folha de bordo estampado na outra nave, tiveram certeza de que esse palpite estava correto. Lanchin não conseguia esconder um pouco de inveja ao olhar aquela nave de nível 12. Mesmo que passasse a vida inteira acumulando favores, ainda não conseguiria comprar uma nave daquele tipo. Seu amigo tentou animá-lo, dizendo que quando ele alcançasse o nível 11 e receber seu título de executivo, talvez ganhasse uma nave ainda mais impressionante. Mas Lanchin apenas riu amargamente. Segundo ele, ganhar na loteria parecia muito mais realista. Enquanto conversavam, uma flutuação absurda de energia atingiu violentamente a nave deles.
dois congelaram imediatamente. A nave inteira começou a tremer. Engolindo seco, eles perceberam imediatamente. Aquilo era uma batalha entre especialistas de nível 11. Os scanners rapidamente confirmaram. A nave dos piratas espaciais já havia sido reduzida a destroços. Um deles comentou: os piratas estão acabados. Mas então, os dois perceberam que ainda existiam duas figuras lutando no espaço. E uma delas usava um traje prateado. Provavelmente o executivo do setor 1. Mas a outra figura, coberta por uma aura dourada, estava pressionando o executivo. A luta continuou. Então Lucian desferiu um soco brutal que lançou Far pelo espaço. Um dos observadores ergueu uma sobrancelha e comentou: será que aquele cara dourado também é um pirata? Enquanto isso, Far já estava completamente ensanguentado e desequilibrado. Mesmo assim, começou a reunir uma quantidade monstruosa de energia para contra-atacar. Mas antes que pudesse liberar o golpe, Lucian apareceu na frente dele. Então nosso garoto agarrou a cabeça dele e então começou a socar sem parar. Cada golpe que nosso garoto desferia, uma explosão gigantesca acontecia. Far simplesmente não conseguia reagir. E em poucos segundos, ele já estava completamente destruído. Foi só naquele momento que Lanchin finalmente conseguiu enxergar claramente quem estava lutando. E então, o cara simplesmente deu um tapa na própria cara. Seu amigo ficou assustado e perguntou o que diabos estava acontecendo. Ainda completamente incrédulo, Lanchin segurou o braço de seu amigo e falou: me dá outro tapa, rápido. O outro ficou sem entender absolutamente nada. Mas Lanchin insistia desesperadamente: eu preciso ter certeza de que não fiquei maluco. Seu amigo imediatamente respondeu: você enlouqueceu de uma vez, Lanchin? Mas Lanchin continuou encarando as próprias mãos, tentando processar a realidade diante dele. Enquanto isso, o amigo dele já tinha carregado o braço. E no segundo seguinte, ele desferiu o tapa na cara de Lanchin. O tapa foi tão forte que lançou Lanchin diretamente contra a parede da nave. O cara ficou incrédulo e começou a gritar furioso: seu desgraçado! Mas o amigo apenas levantou a mão e respondeu calmamente: ué, você literalmente pediu isso, cara? Então, ainda completou: inclusive, esse foi o pedido mais estranho que eu recebi na vida. Lanchin ficou resmungando enquanto massageava o pescoço. Então, caminhou lentamente até a janela da nave, olhou novamente para a batalha e falou casualmente: e se eu dissesse que aquele cara lutando contra o executivo é o Lucian? No instante seguinte, foi a vez do inimigo dele ficar completamente em choque. Enquanto isso, a batalha continuava destruindo o espaço ao redor, até que os dois finalmente se afastaram. Far, claramente irritado, declarou: parece que vou precisar usar tudo que tenho agora. Sem hesitar nem por um segundo, ele anunciou friamente: eu vou enterrar este lugar inteiro junto com você, garoto. E uma quantidade massiva de energia começou a irradiar de seu corpo. Uma pressão monstruosa explodiu no corpo dele, mas, ao invés de preocupação, Lucian apenas ficou mais animado. Finalmente a luta estava ficando mais interessante. Porém, bem no momento que a batalha estava prestes a alcançar um novo patamar de poder, um dos subordinados de Far surgiu correndo desesperadamente e começou a gritar: pare, pare, pare! Isso é um mal entendido! O outro homem apareceu rapidamente na frente de Lucian, tentando bloquear seu caminho. Ele repetia sem parar: isso tudo é um engano. Lucian franziu a testa claramente irritado, então perguntou: do que você tá falando? Então os homens rapidamente explicaram para Far: Lucian não é um pirata espacial, ele é um nativo deste planeta, da Terra. Ao mesmo tempo, as informações chegaram diretamente pelo sistema de comunicação da nave. Far ficou em silêncio por um segundo. Na cabeça dele, era impossível o planeta de recursos de nível baixo produzir um monstro como aquele. Mas então, ele olhou novamente para Lucian e começou a raciocinar tudo. Aquilo definitivamente não era sorte. Um nativo, uma forma de vida extraordinária, que dominava dois caminhos marciais diferentes e ainda conseguia rivalizar com um especialista de nível 11, mesmo estando apenas no nível 9. Naquele instante, Far percebeu algo. Lucian não era uma pessoa comum, era um tesouro vivo, talvez mais valioso do que 100 planetas habitáveis juntos. E imediatamente, a atitude dele mudou completamente. Far inclinou levemente a cabeça e se apresentou formalmente: meu nome é Far, executivo do setor Estrela I. Então Far completou: é uma honra conhecer você, Lucian. Nosso garoto respondeu com um aceno lento, ainda sem entender exatamente o que tinha acabado de acontecer, mas logo apontou para os destroços atrás dele e falou: não pense que isso cancelou minha compensação. Então ele acrescentou: aquela nave era meu saque conquistado honestamente. Foi aí que Lucian finalmente entendeu a situação. Essas pessoas não eram vilões. Na verdade, eles estavam caçando os piratas espaciais. Ou seja, Far era basicamente um policial espacial, o que significava que Lucian tinha acabado de espancar um policial sem saber. Mas, na defesa dele, como ele poderia adivinhar aquilo? Far então suavizou ainda mais o tom de sua voz e agradeceu sinceramente Lucian por ter eliminado os piratas espaciais. Além disso, prometeu relatar tudo corretamente e solicitar a maior recompensa federal possível para ele. Mas existia uma condição: Lucian precisava acompanhar eles até o setor 1.
Fa olhou rapidamente para Lan Shen e os outros, ao longe, antes de comentar. Parece longe, mas com minha nave, isso leva apenas 2 meses de viagem. Lucian hesitou por um momento. Então perguntou: eu realmente preciso ir pessoalmente? Sou um homem bem ocupado. Mas Fa imediatamente respondeu: a recompensa vale pelo menos mais de 10 vezes mais do que a nave destruída. E isso foi o suficiente para convencer nosso garoto. Porém, enquanto conversavam normalmente, Fa discretamente apertou um botão escondido. Enquanto isso, Lan Shen já estava surtando. Ele insistiu desesperadamente: precisamos levar Lucian de volta conosco. Segundo ele, o talento monstruoso de Lucian era suficiente para abalar todo o setor estelar. Lan Shen chegou até a imaginar se aquilo talvez pudesse render uma audiência com o presidente do setor estelar. Mas seu amigo era muito mais cauteloso. Ele não duvidava do talento de Lucian. O problema era acreditar que conseguiriam levá-lo de volta em segurança. Lan Shen imediatamente perguntou o motivo, e o amigo respondeu friamente: se nós conseguimos perceber o valor dele, Fa também percebeu. E alguém como ele jamais deixaria um prêmio desses escapar. Frustrado, Lan Shen recrutou: mesmo o executivo não pode simplesmente roubar alguém de outro setor. Isso é ilegal dentro da jurisdição da Névoa Branca. Mas então, o amigo dele lembrou de algo importante. Lucian ainda não era um cidadão registrado. Naquele instante, Lan Shen congelou. Ele havia esquecido completamente de registrar oficialmente a cidadania de Lucian, o que significava que, tecnicamente, Lucian ainda não pertencia igualmente ao setor Névoa Branca. E sem uma identificação oficial, Fa tinha total direito de reivindicá-lo primeiro. E se isso acontecesse, então Lucian passaria a pertencer legalmente ao setor Yun. De repente, um grupo de homens cercou Lan Shen e os outros. Eles afirmaram estar agindo sob ordem de Fa. Segundo eles, precisavam levar eles dois para o setor Yun para auxiliar em alguns procedimentos. Lan Shen tentou imediatamente entrar em contato com o executivo do próprio setor, mas um dos homens apenas sorriu friamente. Antes que pudesse reagir, os dois foram imediatamente derrubados e tiveram seus comunicadores confiscados. Zhao Lin ergueu a cabeça com dificuldades e avisou: vocês perceberam que isso pode iniciar uma guerra entre setores? Mas o homem apenas olhou para trás e respondeu calmamente: talvez. Então completou: mas Fa acabou de tomar a decisão mais inteligente da vida dele. Zhao Lin ficou apenas olhando em choque absoluto, porque diante dos olhos deles, um talento raríssimo, talvez até uma forma de vida de classe solar, estava sendo roubada bem debaixo do nariz do setor Névoa Branca. E ele nem conseguia imaginar o nível de fúria que o conselho do setor sentiria quando descobrisse isso. Enquanto isso, dentro de uma nave do setor Névoa Branca, um homem girava calmamente uma taça de vinho enquanto comentava: hoje esse vinho está especialmente delicioso. Com os piratas espaciais capturados, a missão tinha finalmente sido concluída. Ele finalmente teria algo importante para reportar aos superiores. Então, uma mensagem chegou. O homem sorriu ao descobrir que Fa, do setor Yun, estava generosamente oferecendo um terço dos méritos da missão. Tudo o que ele pedia em troca era poder levar 2 agentes para interrogação. Para aquele homem, aquilo parecia um acordo maravilhoso. Ele recostou tranquilamente na cadeira enquanto aproveitava o jantar e comentou consigo mesmo: desde quando o Fa ficou tão generoso assim? Ele ainda lembrava da última vez que Fa quase começou um abrigo apenas por causa da divisão dos méritos. Mas sinceramente, méritos grátis eram méritos grátis, né? Então, ele não pretendia pensar muito sobre isso. Nesse momento, uma mulher entrou na sala. Ele informou que o agente chamado Zhao Lin havia solicitado uma reunião urgente. O homem perguntou imediatamente onde Zhao Lin estava, e ela respondeu: perdemos contato com ele, senhor. Aparentemente, ele foi levado pelos homens de Fa. Mas o homem apenas fez um gesto despreocupado com as mãos. Segundo ele, era só esperar Zhao Lin voltar. Então a mulher acrescentou outra informação: um conselheiro havia convidado ele para a festa da Universidade do Filho. O homem abriu um grande sorriso e imediatamente ordenou: velocidade máxima. Os motores da nave rugiram enquanto ele acomodava confortavelmente na cadeira. Então comentou satisfeito: hoje realmente está sendo um ótimo dia. Bom, pessoal, é isso. Peço humildemente que você deixe seu like e se inscreva no canal, pois me ajuda demais e não custa absolutamente nada para você. Também deixa o like aí, dá essa moral. Bom, até o próximo vídeo. E se prepara, coisas boas estão chegando. Lucian vai dominar a galáxia agora? Quem sabe? Bom, é só acompanhar aqui comigo. Vem com o Otaku.